o que tem de filho do diabo mercenário atrás de púlpito hoje engravatado, de Bíblia na mão pregando, falando Jesus, Jesus, o que tem hoje é impressionante. Parece que Pedro estava assistindo uma televisão. Impressionante, inigualável essa revelação. Amém. 1 Samuel 28, verso 3. Samuel já havia morrido há algum tempo. Todos os israelitas tinham pranteado muito a morte dele e o haviam sepultado na cidade de Ramá, sua cidade natal. Saul havia executado e expulsado de Israel todos os médiuns, aqueles que consultavam espíritos. Entre mentes, os filisteus se ajuntaram e vieram acampar em Sunem, enquanto Saul reunia todos os israelitas e erguia seu acampamento em Gilboa. Assim que Saul observou o acampamento filisteu, sentiu profundo pavor e temeu muito por sua vida e futuro. Buscou depressa consultar o Senhor, mas este não lhe deu uma só palavra, nem por meio de sonhos, nem por Urim, nem mesmo mediante os profetas. Desesperado, Saul ordenou aos seus serviçais: procurai uma mulher que seja médium, a fim de que eu lhe fale da minha aflição e a consulte. E prontamente os servos lhe informaram a uma necromante em Endor. Então Saul se disfarçou, vestindo roupas diferentes. Ao cair da noite, foi com 2 dos seus servos falar com a tal vidente e lhe disse: rogo-te que me reveles o futuro, invocando para mim quem eu lhe nomear. A mulher, porém, lhe replicou: bem sabes o que fez Saul, como exterminou da terra os médiuns, adivinhos, porque armas uma cilada para que eu seja morta. Então Saul jurou-lhe pelo Senhor, o nome do Senhor, declarando: tão certo como Yahvé vive, nenhum mal te sucederá por causa desta tua atitude para comigo. Questionou-lhe a mulher: pois bem, a quem desejas que eu faça subir? E ele rogou-lhe: faz-me subir Samuel. Assim que a mulher viu Samuel, exclamou em alta voz e indagou a Saul: por que me enganastes? Tu és Saul. Em seguida o rei a acalmou, afirmando: não temas, revela-me o que está vendo. Então a mulher explicou: observo Elohim, um ser divino que sobe da terra. Então Saul quis saber mais, ele indagou: qual a aparência dele? Ao que a mulher prontamente replicou: é como um homem idoso vestido um manto e está subindo. Então Saul deduziu que era Samuel, ajoelhou-se e prostrou-se com o rosto no chão. Samuel disse a Saul: por que me perturbaste fazendo-me subir? Saul explicou-lhe: estou profundamente angustiado, porquanto os filisteus pelejam contra mim, e Deus se afastou da minha pessoa e não me responde mais, nem por meio dos profetas, nem por sonhos. Por esse motivo te chamei para que me orientes no que devo fazer. Então Samuel disse: por que me indagas sobre isso? Se o Senhor se afastou de ti e se tornou teu inimigo, o Senhor te fez como havia revelado por meu intermédio, pois o Senhor rasgou o reino da tua mão e entregou a Davi teu próximo. O Senhor te fez isso hoje, pois não obedeceste a sua palavra e não executaste as suas ordens de juízo. A grande ira sobre os amalequitas, e portanto o Senhor entregará a ti e todo o povo de Israel nas mãos dos filisteus. Amanhã tu e teus filhos estareis comigo, e o Senhor entregará todo o exército de Israel ao domínio dos filisteus. Naquele mesmo instante, Saul caiu estendido no chão, tomado de incontrolável pavor por causa das palavras de Samuel. Suas forças se esvaíram do seu corpo, pois também ele não havia comido nada durante todo aquele dia e toda aquela noite. Amém, irmão? Poder sentar. A conhecidíssima história de Saul que consulta a pitonisa, a feiticeira de Endor.
E como a mulher disse para ele, tu sabes que Saul mandou exterminar os necromantes, os feiticeiros, os que invocam os mortos, os que têm espírito de adivinhação. Saul mandou exterminar, tu está me armando um laço? Ele falou, não, eu juro por Deus que nada vai te acontecer, eu não vou te denunciar. É impressionante a que ponto uma pessoa possa se desviar daquilo que ela tanto sabia ser verdadeiro. Saul manda executar a ordem do Senhor que não deviam permanecer necromantes, feiticeiros nas terras de Israel. Quem quisesse ter essas práticas, que saísse para as outras nações, mas na terra de Israel isso estaria proibido. E Saul é um homem que se preocupa, ele mandou caçar os que tinham essa prática demoníaca de invocar o espírito dos mortos, que na verdade são demônios disfarçados, enfim, não precisamos entrar em tantos detalhes, já sabemos isso de cor e salteado, tanto na vida prática, quanto está aí nos nossos seminários e na Escritura Sagrada. Então, Saul, tão convicto de uma ação, daqui a pouco ele reverte a sua vida de uma forma absurdamente grotesca. Sabe que aquilo é tão errado que manda exterminar. Daqui a pouco ele diz para alguém, procura aí, aonde tem uma. E alguém diz, não, tem uma em tal lugar. Ou seja, eram servos que nunca falaram para Saul, ainda tem feiticeiro na terra de Israel. Quando Saul diz assim, procura uma aí para mim, não, tem uma em tal lugar. Eles já sabiam que tinha uma em tal lugar. Mas nunca chegaram para Saul para falar, a tua ordem ainda precisa ser cumprida em tal lugar, lá em Endor. Saul vai atrás, enfim, se desloca. Eu imagino que qualquer lugar em que dissessem que tinha aquela mulher, ele iria atrás, porque ele estava em pavor, ele estava desesperado. Quando as pessoas buscam Deus por pavor, por desespero e não por fé, não com o coração contrito e quebrantado, elas não vão encontrar Deus. Deus você busca, irmão, você pode estar numa profunda angústia, mas o reconhecimento interno da sua alma é o que vai te sintonizar com Deus. Como que a Bíblia diz? Que há um coração quebrantado e contrito, isso Deus não despreza. Nós poderíamos identificar este coração em Saul? Não, claro que não. Ele está apavorado. Qual é o objetivo dele? É vencer uma guerra, é receber uma direção, uma estratégia para a guerra, vencer uma guerra, permanecer vivo, é só o que ele quer. Ele foi pensando nele, ele está numa busca e o demônio que se manifesta se transparecendo de Samuel, esse demônio o engana de uma forma interessante, porque o demônio diz assim, olha, por que tu estás buscando a mim, né? Na pessoa de Samuel, por que tu estás buscando a mim, se o próprio Deus já te desamparou? Ou seja, vamos jogar aí um fato de verdade, se Deus era quem falava através de Samuel, se Deus era quem dava as estratégias, se Deus rejeitou, o que Samuel tem para falar? O que tem um profeta a dizer se Deus não falar? Nada, absolutamente nada. Mas Saul está tão louco, tão sem a graça, tão cego espiritualmente, que ele não é capaz de discernir. Não adianta eu buscar o tal Samuel, se é que fosse possível. Não adianta eu buscar Samuel. Por quê? Porque Deus não vai falar comigo, ele já se afastou de mim. Mas por quê? Por que Saul foi buscar Samuel? Porque ele nunca buscou Deus. Por isso ele foi buscar Samuel. Saul nunca teve sintonia com Deus. Saul nunca teve comunhão com Deus. Saul, sempre que Samuel chegava e dava uma palavra, pronto, ele ia e executava.
Ele não teve nunca na história da vida dele nenhuma comunhão com Deus. Então agora, sonho, eu não tive nenhum sonho. Os profetas, porque dizem os historiadores, inclusive a Bíblia deixa claro aqui no texto, que tinha profetas ainda naquele lugar, mas ninguém deu resposta nenhuma a Saul. Então ele não tinha o feeling, aquele feedback, aquele entendimento do fato. Tudo que Saul fez na vida foi olhar para a figura humana de Samuel. Então agora, Deus não me responde por sonho? Deus não me responde pelos profetas? Outras versões dizem, Deus não responde nem pelo Urim, nem pelo Tumim. Era um tipo de prática que tinha em Israel, umas pedras afogueadas lá, jogava uma água, brasa, essas coisas, e é notório, é dito claramente que Deus falava também por esse caminho, os sacerdotes faziam isso. Deus não me responde por nenhum caminho? Não tem problema não, eu vou buscar Samuel. Porque era isso que ele estava acostumado, a ouvir Samuel. E ele nunca identificou pelas palavras de Samuel Deus falando. Porque se ele tivesse identificado nas palavras, na boca de Samuel, que era Deus falando, ele não iria agora buscar nenhum Samuel, porque ele mesmo declara, Deus se afastou de mim, Deus não me responde. Se ele soubesse que era Deus quem falava pela boca de Samuel, agora ele não estaria consultando uma feiticeira para ser enganada por um demônio disfarçado de Samuel. E a prova que Saul realmente nunca identificou que era Deus na boca de Samuel é que ele não executava por completo as palavras do Senhor ditas através de Samuel. Porque quando alguém tem identificação real com Deus, irmão, executa-se cabalmente, por completo, aquilo que Deus fala. Mas Saul não fazia isso, constantemente ele errava, porque era apenas o profeta Samuel. Samuel é respeitado em toda a nação, então ele queria apenas ter a presença de Samuel no arraial, no reinado dele, e poder dizer, olha, Samuel falou assim, assim, você não escutou? Você também não viu que Samuel falou? Pois bem, vamos falar como Samuel falou. E o cartão postal de Samuel dava status para Saul. Tanto que quando Saul diz assim, Samuel diz assim para Saul, o Senhor rasgou de ti o reino. E Samuel vira para ir embora, ele diz, não, vem, honra-me na presença dos anciãos de Israel. Ele não está preocupado com a presença de Deus, ele está preocupado com a presença de Samuel. E Samuel diz para ele, o Senhor já rasgou de ti o reino. Mas ele diz, não, honra-me pelo menos agora na presença dos anciãos. Ou seja, esteja junto aqui, nós vamos ali, sei lá, bater um papo, tomar um vinho, sei lá o que ia fazer, mas a tua presença vai me honrar diante de todos. Meu irmão, se a presença de Deus não te honra, tudo é ilusão. É a presença de Deus que tem que te honrar. Se você honra a Deus, Deus te honra. Os que me honram, honrarei. E quando eu falo honrar a Deus, embora não fosse necessário dizer isso, honrar a Deus não é você e Deus não, porque eu já falei nesse ministério que você e Deus não existe. A partir do momento que existe um púlpito de pé sobre a terra, é você, o púlpito e Deus. Não se ilude. Se alguém ainda tem essa ilusão, é daquela porta para fora. Eu já falei, você não tem o teu Deus, você tem o Deus do ministério. E se você não serve o Deus do ministério, você não serve Deus nenhum. Pelo menos não o verdadeiro da geração de Jesus Cristo. Então, se você entende,
que há um Deus que te honra e você honra Ele, os conceitos, os princípios, as regras dele, você vai ficar bem. Não precisa de presença visível de homem algum. Mas Saul queria, e Samuel faz o quê? Samuel, tá bom. E Samuel vai lá, e enquanto Saul vai diante dos anciãos, Samuel vai ficar ali presente, que nem um boneco. E Saul se sente o cara mais honrado, porque está na presença de homens. Mas nós já falamos, a Escritura já nos ensina, o que interessa é o martelo de Deus, são os conceitos de Deus. Não adianta usar capa de ovelha, porque Deus olha o coração. Não adianta se apresentar como alguém que é bonitão, é bom, é forte, é o primogênito. Deus está olhando o coração do que é o bastardo. Não adianta a altivez, a arrogância, a prepotência. Tem gente que diz, não, de Bíblia eu entendo, eu já fiz 3 cursos de teologia, eu já estudei no hebraico, no grego, no aramaico, eu já vi não sei quantas traduções. Eu digo assim, nada disso me interessa. O que eu tenho é superior a tudo isso. Eu tenho um coração quebrantado e contrito, e isso Deus não despreza. Quando eu entro no meu quarto e digo, Senhor, Ele diz, eis-me aqui, acabou, isso é toda a teologia, está resumida nisso. Quando Deus diz, eis-me aqui, está disposto a falar comigo. Não adianta capa. Até o final do ano, a seleção desse ministério aqui vai ser terrível. Não sei quantos vão se segurar ainda no banco. Quantos vão conseguir ainda se manter em janeiro aqui? Se manter, não é só se manter na presença, é se manter como alguma coisa que Deus ainda olhe e diga, não, eu ainda vou contar 1,0% ali com aquela pessoa. Porque eu estava conversando com outro dia com os irmãos, e eu falei assim, poxa, as pessoas depois de 10 anos, 12 anos, 8 anos de ministério, depois de ouvirem essa bagagem de seminário, essa bagagem de pregações, depois de verem Deus falando face a face, depois de 10 anos de seminário, olha o título que as pessoas estão recebendo. Ao invés de receberem títulos de servo, de meu filho, meu amado, eu conto contigo, estão recebendo os títulos mais horrendos de uma sociedade, títulos que lá fora no mundo são vergonhosos. Estão recebendo esse título dentro da casa de Deus, dito pelo próprio Deus. Então, irmão, não interessa homens para te honrar. O que é o homem para honrar outro homem? Quem tem que nos honrar é Deus. Se eu honro a Deus, Ele vai me honrar. A sua Escritura diz, aos que me honram, honrarei. Aos que me desprezam, eu desprezarei, serão envelhecidos. Saul aqui é um camarada que ele está completamente cheio de pavor, desesperado, e a tal ponto que ele não olha mais regra nenhuma, ele quer satisfazer a busca dele. Ele quer uma resposta para o anseio dele. E lá vai Saul, e ele vai buscar a resposta para o anseio dele. Ele está desesperado. Irmão, na hora do seu desespero, se você não vigiar, você vai descer a níveis cada vez mais baixos. Se há uma essência mínima de Deus em você, na hora das suas decisões, na hora das suas guerras internas e externas, você tem que saber que é hora de parar. É Mateus 6,6. Para, entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com teu pai. Presta atenção, quando você não encontrar forças para esse episódio de Mateus 6,6, aonde quer que tu vais, vai dar com os burros na águas, vai quebrar a cara. E lá foi Saul, consultou e teve uma resposta. A resposta foi para a sua desgraça.
eu pergunto ainda, olha que nível uma pessoa pode se afastar de Deus. Ele foi lá e ele acreditou que fosse realmente Samuel falando com ele, não é isso? Acreditou. Samuel diz assim, vocês vão morrer. Era o óbvio, né? Era o óbvio, o demônio já sabia que Deus já o tinha desamparado, o demônio jogou a cartada, vocês vão morrer. E uma coisa o demônio falou a verdade, vocês vão estar juntinho de mim. Isso ele falou certo, pura verdade. Vocês vão morrer nessa peleja, estão abandonados. Qual seria a atitude de alguém que recebe essa informação? Opa, não vou para a peleja. Não adianta, quando uma pessoa não tem a direção de Deus, quando uma pessoa não tem a direção de Deus, ela vê o abismo, a morte e a desgraça diante de si, e os seus passos continuam sendo empurrados para o abismo. A única coisa que te faz ser livre, os passos da direção do abismo, é Deus. Jesus, na Escritura, ele se apresenta como nosso guia. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele é o guia. Se você não tem esse guia, não interessa o que você consultou, mesmo alguém te dando uma informação escabrosa, ainda assim você vai trilhar o caminho da desgraça. Pelo menos uma pessoa aqui dentro nesta manhã recebeu a informação correta de Deus, mas não abandonou. Por quê? São os desejos do coração humano, são os anseios em querer que as coisas deem certo, mas o que é dar certo para muitas pessoas é aquilo que está nos seus conceitos, na sua alma, nas suas concepções, no seu entendimento, a maneira como a pessoa pensa. Irmão, dar certo é como Deus nos guiou lá para Copacabana, para aquela briga contra os guardas municipais. Deus mostrou, vai, as camisas estão trincadas, é pancadaria, estou vendo vocês quebrados, vai, deu certo? Deu tudo certo, deu tudo certinho, até hoje eu sinto as mãos, mas não me atrapalha em nada a obra, tão louvado seja Deus, faria tudo de novo. O certo não é o que está dentro da tua alma, não são as tuas concepções do futuro, não é o que você pensa que tem que ser, não é o jeito que você tem que achar que vai ser, aquele redemoinho que você criou com as suas próprias concepções. Os caminhos de Deus não são os nossos caminhos, os pensamentos de Deus não são os pensamentos de Deus, os caminhos dele, os pensamentos dele são muito mais altos, altaneiramente anda o Senhor. Então, cuidado para que você não se perca ao nível do que Saul se perdeu. Muita gente sempre fala do ladrão lá da cruz. Irmão, para alguns, a última cartada é aquela, como a gente costuma dizer, salvo pelo fogo. Uma hora que não tinha mais nada para a pessoa, mas a pessoa manifesta algum entendimento, alguma sobriedade, e ela acaba abrindo a porta do céu pelas misericórdias de Deus e adentra. Para alguns o que resta é só isso, meu irmão. Tem alguns que já descredibilizaram-se diante de Deus a tal ponto que já era. Tem gente aqui dentro que não está levando a sério os seminários e as pregações. E Deus já falou tanto sobre isso que chegou a revelar por vários profetas: seminários e pregações têm que ser ouvidos. E as pessoas não estão levando isso a sério. Se o seu entendimento desta obra fracassar, se sua compreensão da Escritura fracassar, meu irmãozinho, você já era. Geração Jesus Cristo não é quem senta nessas cadeiras. Eu falei isso desde o começo, repetidas vezes. Geração Jesus Cristo é quem tem conhecimento. Se não tem conhecimento, esquece, você não é geração Jesus Cristo. Já falei muitas vezes sobre isso.
E há anos eu ouço Deus revelar nesse lugar: ó, você não faz parte da igreja, você não faz parte do ministério, você não veste essas camisas foram arrancadas de você e tal. E é isso mesmo, meu irmão. Muita gente se iludiu com o conceito de igreja, achando que eu era apenas mais um pastor e achando que isso aqui era mais um grupo para reunir um bando de gente desocupada. O chamado de Deus neste lugar é para fazer as nações se mancharem de sangue. Nós seremos os mártires do futuro, e somente nós, para que o juízo de Deus seja completo, cabal, não falte nada. O Brasil precisa ainda se manchar com o sangue dos justos. E como? E como? As outras nações já se mancharam, todas elas, mas o Brasil não, tem essa capinha de democracia, e nós fomos chamados para provar que nenhum país tem democracia, mesmo que nas suas constituições esteja escrito: é livre a manifestação do pensamento, né? A força de expressão é livre a todo mundo. Mentira, não é livre, e nós vamos provar isso, já provamos com esse símbolo que temos aqui, e vamos continuar provando, até que eles se irritem a tal ponto que nos matem, porque é para isso que Jesus nos chamou, para morrer pela sua causa. Então, não viva a ilusão. Saul vai encaminhando, o profeta fala, o profeta falou, vamos fazer, e fazia sempre lá pela metade, como a escritura mostra, e chega ao ponto que ele revela o que realmente estava dentro dele: nada de Deus. Assim manda dizer o Espírito Santo nesta manhã de domingo. Você que não tem estudado os seminários está a ponto de ser cuspido na face. Você não faz parte da geração Jesus Cristo. Assim manda dizer o Espírito de Deus nesta manhã. Você não é nada aqui dentro. Tua capa de crente aqui, Jesus está cuspindo, ela não presta para nada, porque quando ele precisar da tua boca, ele não terá. Outra coisa, nesta manhã, você já disse para algum crente por aí, ou em qualquer conversa que você já teve por aí, você já disse que você cospe na cara do Deus dos assembleianos? Você já disse isso ou não? Se você já teve a oportunidade e não fez, se redime hoje no pó e na cinza, porque a espada do Senhor está contra ti. O Deus daqui não é assembleiano, e nós cuspimos na cara do Deus assembleiano, cuspimos na cara do Deus batista. Sabe por que muitos não estão tendo essa autoridade para falar isso? Estão colocando panos quentes, estão ludibriando a verdade, porque não tem conhecimento. E quem não tem conhecimento não tem o Espírito, não tem a unção, não tem a graça. É como Saul, ilusão. O pastor falou, duvido que cumpra por inteiro. Mesmo que diga o pastor falou, o pastor é líder, duvido. Se você não tem experiência com Deus lá na intimidade, na oração, se você não sabe a realidade, você nunca vai identificar o quanto Deus tem falado por este púlpito. Você nunca vai identificar, meu irmão. Você vive só uma ilusão. Ilusão, pura ilusão. Até o final do ano a seleção será violenta, mesmo que muitos continuem sentando aqui dentro. Deus não vai contar, não vai contar e vai desprezar. Aí, o que muitos, sempre a gente vê isso: o irmão ali foi curado do câncer, mas aquele ali morreu. O irmão ali foi livre do acidente, mas aquele lá morreu. O irmão ali, Deus abençoou nisso, mas aquele lá não, aquele lá está pastando que nem um burro. Por quê? A direção vem, mas as pessoas não querem. Tem gente que fica lá no WhatsApp, de conversinha o tempo todo. Amém, o WhatsApp é um lazer maravilhoso, troca ideia, mas não esqueça das tuas responsabilidades, de alimentar-se de Deus,
de pagar o preço do aprendizado. Não esqueça disso. Saul é um cara, meu irmão, guiado apenas por figura humana. Ele não tem nenhum passo espiritual na vida dele, nada dentro dele que pudesse dizer assim: olha, Saul tem aquela experiência sobrenatural, espiritual. As experiências são para quem buscam. A fortaleza real não é para quem confia em um homem como símbolo da sua vida e da sua história, mas para quem tem experiência com Deus real. Que você possa dizer: não, eu tive essa experiência com Deus. E eu pergunto: há quanto tempo você está na geração de Jesus Cristo? 2 anos, 3 anos? Me conte as suas experiências com Deus e o que você tem feito delas, né? Porque tem gente até que tem experiência, mas depois as suas experiências caem no passado e não servem para mais nada. O que eu acho intrigante nesse texto de essa consulta que Saul faz à feiticeira é a perda da visão de um homem que chega a rei, posto por Deus, mas ele vai transgredindo um pedacinho aqui, um pedacinho ali, e daqui a pouco aquilo que ele impôs colocou a sua própria vida a trabalho para exterminar até os feiticeiros, aquilo que ele tanto abominou, aquilo que ele tanto odiou, ele agora está rendido àquilo no qual ele tentou exterminar. Por quê? Foi um degrauzinho aqui, um degrauzinho ali, um ponto aqui. Samuel repreendeu, ele não deu muito ouvidos, daqui a pouco Samuel vem, repreende de novo, e a história dele é essa. Passa a maior parte da sua história lá, nas narrativas da Escritura, perseguindo Davi, como um alvo, achava que tinha que exterminar Davi, porque Davi ameaçava o seu reinado, e ele já não tinha reinado mais nenhum, o reinado dele já estava exterminado. Deus já tinha falado com ele: procurou o Senhor alguém melhor do que você, e já transpassou o seu reinado, você já não é mais o rei de Israel. E ele continua naquela peleja querendo exterminar Davi, porque a visão completamente obstruída, cegueira total. Pois, irmão, atenta, se você perde a tua visão por um dado momento, você trilha caminhos em que a sua vida vai sendo apenas perdida, o seu tempo vai apenas sendo consumido, até a hora de ser revelado finalmente, você colhendo tudo aquilo que você plantou. Como Saul, tem muita gente nos dias de hoje. Você tem que aprender a dobrar esses joelhos, a buscar a face desse Deus Todo-Poderoso. Você tem que aprender a seguir as regras que Deus dá para a tua vida. Tem que aprender, meu irmão. Quantas vezes Deus já falou sobre seminários e pregações? Tem gente que tem tudo à sua mão e não está usando. Tu não é nada. Você não faz parte da geração Jesus Cristo. Eu sei quem é. Você não faz parte da geração Jesus Cristo. É por isso que eu não te dou papo quando você vem falar comigo. É por isso que eu não detenho do meu tempo, porque Deus falou para mim que o meu tempo é precioso e ele tem que ser dado aos diamantes. O que eu espero de você quando você zomba de Deus, que Deus te manda estudar e você não quer estudar, o que eu espero é não ver mais a tua face na congregação. Você só atrapalha a obra. É como uma fruta podre no meio das outras. Centro de seleção e justiça. Se você não estuda, Deus te deixou um livro de 66, uma biblioteca de 66 livros. Se você não se empenha, se você não se dedica, você acha que adianta você sentar aí e depois sai dizendo: não, eu sou da igreja do pastor Tupirani, porque falar pastor Tupirani é ser status, né? Dizer que é dessa igreja é status,
porque o meu nome faz tremer a terra dos mortais. O meu nome, Tupirani, faz tremer a terra dos mortais, porque ninguém fala como eu. Todo mundo vê que eu faço diferença entre todos os pastores na terra. Então muita gente, eu sou da igreja do pastor Tupirani, eu sou do Ministério Geração de Jesus Cristo, e você não sabe que você envergonha, porque cada vez que Jesus quer contar com a tua boca, ele olha dentro de você e não tem uma palavra, não tem um ensinamento, você não é nada. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Como é que você, não tendo a palavra de Deus, você quer guerrear onde? Você não tem espada, você não tem nada, meu irmão. Você não ouviu o primeiro recado que veio pela pregação, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sétimo. Depois você não ouviu o oitavo pelo primeiro profeta, o nono pelo segundo profeta, o décimo, e foi, toma-lhe recado, você foi fazendo vista grossa, e hoje você pensa que pode chegar diante de mim, tomar o meu tempo e dizer: pastor, no final do culto eu quero falar contigo, eu já te disse não, e vai continuar dizendo não, eu não tenho tempo para você. Você nunca deu tempo para Deus para ler uma Bíblia, nunca deu tempo para Deus para ouvir um seminário, para ouvir uma pregação, e você acha que vai tomar o meu tempo? Eu não tenho tempo para preguiçoso. Muitos estão como Saul, tiveram tudo, tiveram chamado, tiveram o maior profeta do seu lado para orientar e tudo, cuspiram nas regras de Deus, cuspiram no que Deus deu. Cuspiram. Aí depois, quando o profeta diz: ó irmão, esse profeta aí é falso, vamos ver se o profeta é falso ou verdadeiro, quando chegar o tempo de se cumprir a profecia. Agora, tem gente que nem percebe sua queda, nem percebe sua desgraça. Ó, procura aí uma feiticeira, vou consultar a feiticeira, como se estivesse por cima. Não está por cima, meu amigo, está no lixo, já está embaixo. Deus já abandonou. E vai consultar quem? Quem tu vai consultar? Existe um mediador entre Deus e os homens. Existe? Existe. Mas eu vou te dizer sobre dois mediadores. Um é o mediador entre Deus e o sacerdócio. Outro é o mediador entre esse mediador de Deus e o sacerdócio, e o mediador entre congregação e ele. Existem dois mediadores. Jesus é um mediador, eu sou outro. Por acaso? Vamos repetir. Fazer o quê? Vamos repetir. Essa igreja, eu só não manifestei diante de Deus o pedido de fechar essa igreja, porque Jesus me mostrou que tinha alguns brilhando como diamante. Só por isso. Mas vamos repetir. Quando lá no Antigo Testamento alguém dizia: vou levar a oferta ao Senhor, ele podia levar a oferta ao Senhor? Ele tinha que pegar a sua oferta e entregar na mão do sacerdote. O sacerdote pegava a oferta e apresentava ao Senhor. Tu está pensando que tua oferta chega no céu? Só se eu deixar ela chegar. Tua oferta só chega no céu se eu deixar ela chegar. Assim digo eu, o único pastor sobre a terra. Tua oferta só chega no céu se eu deixar chegar. Pode jogar lá dentro da caixa, que não interessa. Se a tua vida está reprovada, é que eu não posso chegar de quem é. Se Deus revelar, né? Isso aqui é teu, toma, irmão, toma de volta. A tua oferta, meu irmão, só tem valor se a sua vida tiver valor. E o final dessa dispensação, dessa seleção, sabe quem a fará? Eu farei o final dessa dispensação. Eu selecionarei quem vai ficar do lado de cá e quem vai ficar do lado de lá. Eu farei isso. Tem gente achando que é Deus, né?
Deus está fazendo uma seleção intermediária. O final dela será feito por mim, pelo homem mortal que serve ao Deus vivo. Ou acha que eu sou fantoche? Você não tem ideia, meu irmão, do que é ser o único ministério sobre todo o globo terrestre. Você não tem ideia do que é isso. Eu não achei graça diante dos olhos de Deus, não. Eu achei a super e abundante graça. Nem Noé contemplou tamanha graça como eu. Nem Noé. Examina, irmão. Observa. Entende. Compreende. Você se escandalizou quando eu digo que a sua oferta só chega no céu se eu deixar? Se escandalizou? Sabe por que você se escandalizou? Porque você é um burro, teologicamente falando. Porque se você tivesse estudado os nossos seminários, já teria compreendido isso. Quando o homem vinha com a sua oferta, oferecer ao sacerdote, o que o sacerdote fazia com a oferta? Revirava ela. Revirava. Se fosse, por exemplo, um animal, olhava se tinha mancha, se o bicho está perfeito, a pelugem, tal, media, calculava a idade, tal, se ele achasse uma coisinha, falava, não, leva de volta. Era o sacerdote que determinava o que ia ser ofertado ao Senhor. Não podia qualquer um trazer o que bem quisesse, o que bem entendia, não. E tem mais, às vezes, mulheres tementes a Deus, prostitutas e outras práticas, chegavam lá para ofertar. Quando o sacerdote olhava, mulher, o que você quer? Eu vim ofertar isso aqui ao Senhor. Não, pode levar de volta. Nem olhava para a oferta, porque a vida estava reprovada. Acaba com essa ilusão de você e Deus, meu irmão. Você e Deus nunca existiu. Você e Deus nunca existiu. Quer a prova? A prova é que sempre você procurou por uma igreja. Porque você e Deus nunca te satisfez. Você e Deus te satisfaz? Fica em casa então, serve a Deus lá. Quero ver você servir a Deus lá na tua casa. Aguça, meu irmão. Desperta a tua visão logo. Ela está, minando até, daqui a pouco, sabe onde é que você vai parar? Dentro de um terreiro, consultando tranca-rua e a pomba gira. E ainda vai falar mal das igrejas. Não, porque eu estava nas igrejas, mas sabe como é, né? Aí você vai dizer, não, pastor, isso aí é demais. É demais? Na rua aqui embaixo, no número 11, 12, 13, número 13, tem uma avenida ali e mora uma mulher, que ela bate no peito e diz, eu já fui evangélica, hoje é uma macumbeira, invocando os demônios. Pensa que não cai? Pensa que não se afunda? Perca a tua visão espiritual, para de estudar, para de levar Deus a sério, para de desejar morrer por Jesus Cristo, que você vai ver se você não cai num comodismo maldito e desgraçado e a tua vida se arrebenta. Atenta, irmão, que viestes ver no deserto. O que você quer ouvir hoje aqui? O que você quer ouvir? O que você gostaria de ouvir ou o que você precisa ouvir? Vou frisar mais uma vez, se você não estuda nos seminários, você não é parte da geração Jesus Cristo. Aliás, estou me lembrando de uma profecia que falou claramente sobre isso aqui. Tem uma profecia que falou claramente sobre isso, que falava alguma coisa e dizia assim, mas Deus manda dizer, seminários e pregações. Falou para alguém que já estava reprovado, com medo do diabo. Deus falou o seguinte nessa profecia, tinha gente com medo do diabo. Eu mencionei alguma coisa, aí o profeta falou assim, quando o pastor mencionou isso sobre medo do diabo, Deus manda dizer que tem pessoas aqui dentro que tem medo do diabo.
E para vocês que têm medo do diabo, Deus manda dizer: vocês não fazem parte da geração de Jesus Cristo, mas ainda manda dizer mais o Senhor: seminários e pregações precisam ser ouvidos. Ou seja, seminários e pregações é o teu escape, porque você não está fazendo parte da geração de Jesus Cristo. E quem não faz parte da geração de Jesus Cristo não faz parte do reino dos céus. Nós somos a única e última porta do reino dos céus. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem achar que não é bem assim, então não é bem assim. Mas dentro de poucas décadas nós veremos quem falou a verdade e quem viveu a ilusão. Nós vamos ver isso com toda clareza. Então, meu irmão, a sua visão espiritual. O que você fez ontem, o dia todo? O que você fez anteontem, o dia todo? O que você fez essa semana que passou? Ficou na janela olhando a rua? Vou olhar um pouco a rua, respirar um ar fresco. Foi isso que você fez? Não, vou na casa do meu amigo, vou visitar o meu amigo, tem um tempão que eu não vejo o meu amigo. Vai na casa do teu amigo chamado Jesus, vai bater um papo com ele lá. A casa dele se chama Mateus 6,6. Tem gente que ainda está vivendo, achando que pode se dizer geração de Jesus Cristo, com uma vida completamente natural. Faça inimizade, meu irmão. Farte-se de afronta. Abandone os seus projetos. Abandone os seus projetos. Rasga tudo, joga no lixo e vai para o teu canto saber, Senhor, qual o projeto que o Senhor tem para que eu execute. Não fica fazendo plano e dizendo: Jesus, eu te apresento esse plano e abençoa. A Escritura diz que Deus não entra em planos feitos por mãos humanas. Então para com isso. Se você ainda está fazendo isso, não, Jesus abençoa esse projeto aqui, é porque você não conhece seminários e pregações que ficaram para trás. Nada de ilusão. Tem gente aqui que Deus chamou com mão forte, braço estendido e grande misericórdia, mas não está aproveitando o que Deus deu. Hoje, pega essa palavra, pode ser a última. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Amém. Mestre, Deus me deu uma visão com essa placa. Na visão, Deus me mostrava ela sangrando. As letras, escorria sangue das letras, das mãos. Era muito, a placa estava toda ensanguentada. Aqui hoje, aqui dentro hoje, tem pessoas que serão mártires aí dentro, e também fora, em outros estados, até em outro país também, tem pessoas que serão martirizadas e terão seu sangue derramado. Amém. Deus tem uma palavra com o irmão Rômulo nessa manhã. Ouve aí, irmão Rômulo. Deus te manda dizer nessa manhã: a sua patente é de general. Você é o meu general. Deus te manda dizer nessa manhã: arruma a tua bagagem, verifica a tua mala. Irmão, a tua bagagem é os seminários. A tua bagagem, meu irmão, são as pregações. A tua bagagem são as frases do pastor. A tua bagagem, meu irmão, são as orações. Verifica tudo, arruma tudo, irmão. Pois em 2019, tu serás usado como general e usará a bagagem
e Deus te deu. Amém. Irmão Afonso, assim te manda dizer o Deus da geração de Jesus Cristo. Ovelha é animal. Ovelha não enxerga. Ovelha não toma decisões com ciclópio. Eu te vejo num pasto. O alimento está lá, mas você não come. Você quer comer, você quer, meu irmão. E Deus te manda dizer nessa manhã, o seu tempo está acabando. O seu tempo está acabando na geração de Jesus Cristo. Amém. Esqueci seu nome, irmão. Irmão Magno, tem um espelho na sua frente e eu vejo você de pé diante desse espelho. Você olha para ele, mas você não se vê o reflexo no espelho. Você está aí sentado nessa manhã, mas é como se você nunca estivesse aqui dentro. Amém. Até aqui, mestre. Aleluia. Louvado seja Deus. Verdadeiramente a minha alma estremece diante do nosso Deus que é santo. Pastor, a visão que o Espírito Santo me deu nesta manhã, irmão Davidson, eu via você, irmão, em um lugar, você estava deitado, e você sentia muitas dores na sua barriga. Então vi você vomitar. E assim diz o Senhor, o Deus da geração Jesus Cristo. Há etapas espirituais e você tem que atentar para isso. Não tente dar um passo maior do que suas pernas, senão você vai se machucar. Amém. Logo em seguida, mestre, eu via o irmão Paulo, a irmã Suelene, a irmã Rosana, a irmã Rosângela. Eu via essas pessoas indo a uma espécie de departamento e ali havia algumas pessoas prontas para receber elas. E quando eu avistava isso, alguém estava sentado na mesa, gritava, eles chegaram. E foi uma alegria tremenda quando eles chegaram. Mas essa alegria não se traduz para o céu, mas essa alegria traduz para baixo. Então eu fiquei olhando aquilo, e aquelas pessoas que estavam anotando, os irmãos que chegaram, ficaram olhando e se alegrando com aquilo. Logo em seguida, eu vi, na mesma visão, ele ser transportado para um lago de cristal, de água cristalina. Eles não entraram na água, apenas um anjo falava para eles observar a água que estava ali. Então essa visão cessou. Amém. No primeiro louvor, nos lugares onde eu fui, não te encontrei, eu via as notas saindo do violão, e essas notas subiam aos céus, eram notas de ouro. E Deus disse o seguinte: neste lugar o louvor é meu, diz o Senhor. Meu é o louvor deste lugar. Ninguém toca como o Senhor. Tu és o aferidor de medidas de Deus na terra.
manda te dizer o Senhor. Deus, nesta manhã, Ele manda dizer à igreja, Ele rasgou a cortina e Ele tem falado face a face com o seu povo, através do seu sacerdote, manda dizer o Senhor. Quando foi mais uma vez explicado a respeito do mediador entre Deus e o homem e do sacerdócio, Deus me deu uma visão quando o Senhor explicava, o cajado do Senhor fumegava. Deus me deu essa visão. Alguns não compreendem, mas não compreendem para a morte, diz o Senhor, o Deus da geração Jesus Cristo, até aqui. A paz, irmãos. Irmão Alexandro, atentai para a palavra que foi dita, diz o Senhor. Seminários e pregações. Uma seta, e toda vez que o mestre falava, irmão, eu vi essa seta apontada para você. Se gaste, irmão. Se deixe gastar nessa obra, diz o Senhor. Mestre, eu vejo 7 espadas de diamante diante do púlpito. Irmão Davidson, eu vi, irmão, o seu pescoço se tornar em diamante. Eu vi os ossos das suas costas e Deus me mostrava dentro dele. Interessante que eu via sangue circular dentro dos teus ossos, irmãos. E eu continuo a olhar para você e continuo a ver o seu pescoço como diamante. Impressionante. Louvado seja Deus. Mestre, eu vi 5 anjos. 4 deles descia com uma arca de ouro aberta. Um desses anjos, que era o que conduzia os 4, porque dentro dessa arca tinham vários diamantes. Esse anjo que conduzia, quando ele olhou a congregação, ele ficou completamente surpreso, como se ele não pisasse aqui há muito tempo. E ele procurou pessoas e não encontrou, porque a função dele é entregar esses diamantes. E ele procurou pessoas aqui dentro e ficou surpreso. Então ele pegou um diamante e ele entregou na sua mão, Diego. Quando você pegou, você fechou a mão, mas ele mandava você ficar com esse diamante nas mãos abertas. Não era para fechar esse diamante, ele tinha que ficar aberto nas suas mãos. Amém. No momento do louvor da irmã Dayana, que louvor que fala do céu, eu via o coração da Elaine, da Renata e da Gilmara saírem do peito e subirem ao céu. Então eu vi o teu coração, Russo. Ele também saiu do peito, mas você o segurou e o trouxe de volta, como se algo ainda te prendesse nessa terra, irmão. Foi o que eu entendi na visão. O coração do irmão tinha que subir e não ficar aqui, diz o Senhor.
Mestre, todas as vezes que o Senhor mencionou a palavra pastor ao Senhor mesmo, eu via aquela borracha de ouro e ela apagava a palavra que saía pastor e aparecia mestre. O tempo inteiro, todas as vezes que o Senhor mencionou pastor, o mestre aparecia em ouro, no lugar do pastor. Eu tive uma visão, Michel. Eu vi você dentro de uma sala de aula. E as cadeiras que estavam à volta, elas estavam todas viradas, de cabeça para baixo. E, inclusive, a cadeira do professor que estava na frente. O quadro era verde. A única cadeira que estava do jeito correto era a sua. E Deus me deu uma palavra para os adolescentes, mestre, para todos aqueles que estudam. E assim diz o Senhor: o seu diploma será sua expulsão, diz o Senhor. E essa palavra é para todos aqueles que estudam, tanto aqui dentro quanto fora. Aleluia. Eu tive uma visão, mestre, essa visão eu tive essa noite. Eu vi algumas capas de diamante. Mas essas capas, elas não eram verdadeiras. E elas pairavam sobre a congregação. E alguns pegavam essas capas. E essas capas são falsas. E assim diz o Senhor: não adiantará estar aqui dentro com capa de diamantes, diz o Deus da geração Jesus Cristo. Até aqui, mestre. É isso. Irmão que tá de boné preto aí, de blusa preta da Adidas, você mesmo. Assim manda te dizer o Deus da geração Jesus Cristo: você nunca viveu o meu sobrenatural. Eu não estou nesta palhaçada. Você terá que reconhecer que és um nada para conseguir beber da água cristalina que jorra do meu sacerdote. Assim eu te digo nesta manhã. Você, irmão, você de blusa preta, você nunca foi contado como os meus. Nunca entendeu o que é restauração. Eu tive uma visão com o Carlos Soares e a Rosana Paiva. Eu contemplei vocês de mão dadas, com o corpo de vocês coberto de lama. Ao redor de vocês, eu vi imagens católicas de gesso. E a palavra caridade ao redor de vocês. Obra inútil, assim diz o Senhor. E nesta mesma cena, eu vi um ponto dourado, mas muito longe, e Deus me levou lá, e eu ouvi a palavra restauração. Vocês nunca fizeram parte da minha seara, assim diz o Senhor. Mestre, o fundo desta visão era todo preto. Irmão Cícero,
Eu vi você, irmão, de joelho no chão, próximo a uma bateria, em uma intimidade com Deus. O seu corpo, irmão, brilhava muito. E flutuava, irmão, diante de ti, uma roupa que cobre do pescoço até os pés. E um par de sandálias. A luz que brilha nessa roupa e nesse par de sandálias é a mesma luz que brilha em ti, irmão. É uma luz branca. Eu posso contemplar agora, irmão, nesta mesma cena, diante de ti, uma ampulheta. E o tempo dessa ampulheta está findando. E assim te manda dizer o teu Senhor: se esse tempo não for aproveitado, uma decisão você terá que tomar. E se ele for aproveitado, tu terá que tomar outra decisão. E o teu Senhor te diz nesta manhã: eu sei que tu me honrarás, pois tu és o meu servo, e eu conto contigo na minha dispensação de diamante. Assim diz o teu Senhor nesta manhã. Mestre, essas visões que eu acabei de citar foram dadas durante os louvores. E ao findar do último louvor, para quando o Senhor iniciou a pregação, Deus me entregou uma palavra. Muitos, durante a sua caminhada, se perguntaram: como o meu servo Davi cometeu um erro desse, com tantas glórias em sua vida? Mas eu digo que nenhuma glória se assemelha a que vocês tiveram de adentrar ao meu templo e me ouvir através do meu sacerdote. Esqueceram que apenas uma voz de repreensão foi o suficiente para o meu servo Davi se prostrar diante de mim. E vocês, o que fizeram com o meu braço de misericórdia? Geração incrédula. Amém. Até aqui, mestre. Irmão Altair, diante de ti eu vi um celular brilhar. E o mesmo chicote que eu vi, Deus já me fez contemplar, que fica as suas costas se movimentando. Ele acertou as suas costas e esse celular brilhava mais ainda. Amém. Assim que começou o culto, eu tive uma visão com a senhora, mãe. Eu vi uma coroa, ela descia do céu e colocava-se na cabeça da senhora. E eu vi também um cetro colocado na mão da senhora. Amém. Eu vi algumas escadas sendo colocadas no meio da congregação. Escadas subindo e outras escadas na laterais. Várias escadas sendo colocadas no meio da congregação. Amém. Eu vi uma espada descer do céu e ficar no meio da congregação, mas mais na frente do púlpito, assim, ela ficava. E ela ficava sobrevoando. Então ela ficava ali naquele local, assim, na frente do púlpito. Ela ficava sobrevoando ali. Não tocava no chão, não tinha auxílio de mãos, ninguém pegava ela. E o interessante é que essa espada, o cabo dela era a letra B. Era exatamente a letra B no cabo dela. Amém. Tive uma visão com o Senhor, mestre, como se o Senhor tivesse sido aberto no meio. Assim foi essa visão. E exatamente assim, como se tivesse sido aberto no meio, assim. Não no meio, não no meio assim de frente, mas no meio em diagonal, assim, né? Essa parte diagonal, assim, abria. Então é aquela parte maior, assim, lateralmente maior, assim, falando, né? Como se a parte da frente saísse.
e consegui ver dentro do Senhor. E eu vi muitas cores, como se tivesse muitos quadrados com cores dentro do Senhor, muitas cores. Amém. Quando o Senhor falou que como você pode ser feliz se você passa no farol e vê alguém pedindo, uma criança pedindo pão, e o Senhor disse assim: a tua geração pode ser a próxima a mendigar o pão. Nesse momento eu tive uma visão. Com todos que estão aqui em Blumenau reunidos vendo o culto. E a visão que eu tive foi que tinha uma espécie de uma bolha, verde, assim, algo assim, como um grande plástico, assim, com uma proteção por cima. E um anjo veio e começou a retirar essa proteção. E eu tenho uma palavra de alerta para todos aqui que tem filho. Inclusive o irmão Laércio também. Deus me manda colocar ele nessa palavra, o irmão Laércio do Rio Grande do Sul. Inclusive ele. Vocês, pais, essa palavra é exclusiva aqui. Deus me deu ela para cá, para o sul. Vocês, pais, eu tenho uma obra com o filho de vocês. Se eles mendigarem o pão, saibam, eu cobrarei de vocês essa obra. Porque a queda de vocês relativamente fará isso. Portanto, muitos receberam força para ficar de pé nessa hora por causa dos pequeninos, diz o Senhor da geração Jesus Cristo. Eu vi um anjo descer dos céus e o corpo desse anjo era como uma espada. Assim era o corpo desse anjo. E ele tinha uma capa também, e a capa era verde. Amém. Bom, Marquinhos, quando você foi entregar as tuas visões, eu vi vindo da parte de trás do púlpito um grande anjo. Esse anjo era de bronze. Esse anjo é um anjo. Esse foi o sentimento que me deu. É um anjo muito antigo já no ministério. E ele ficava com você. Esse anjo tem a tua idade, mais ou menos, assim, a aparência dele, eu não sei. É isso, eu estou falando o que eu vi, o que eu compreendi da visão. Esse anjo, ele já vinha ao seu lado quando você ia entregar as suas profecias. E ele está voltando. E assim manda te dizer o Senhor da geração Jesus Cristo. Fales e não te cales. Derramarei uma unção sobre a tua vida, que tu falarás com uma intrepidez tal qual nunca se viu nessa terra. Apruma-te nos teus pés, homem, pois eu ainda tenho uma obra na tua vida. Eu vi uma grande espada de bronze enterrada. Eu não vi ela cair, eu não vi de onde ela veio. Eu não vi se ela veio da terra, se ela veio do céu. Eu já vi ela enterrada, toda a lâmina no templo. E o chão do templo já estava como uma montanhazinha assim para cima. E eu vi ela enterrada já no chão, pouquinho para frente do púlpito. Amém.
Amém. Mais alguém? Som. Paulo Sérgio, eu vi você sentada no sofá de sua casa, de cabeça baixa e muito triste. Você estava ouvindo o culto, mas te doía muito, pois a sua vontade é de estar aqui dentro. Aí eu vi a Suelene sentado na cadeira perto da porta, também de cabeça baixa, só que estava olhando para você. Aí eu vi uma tristeza muito grande na face dela. Aí eu vi ela dizendo: o que eu fiz com ele? Aí eu vi uma palavra, reconhecimento, perto de você. Depois vi essa palavra girando meio que tombada ao seu redor. Eu vi uma grande árvore no meio da igreja. Vi muitos frutos, mas também vi muitos frutos caindo, porque estavam podres. Deus disse assim: essa foi suas escolhas. Marquinho, Deus disse assim a ti: tu serás meu diamante, mas arruma a tua casa. Noelma, Deus manda dizer assim: o tempo delas acabou, não espera o teu acabar também. Altair, quando você profetizava, Deus deu uma palavra: não esquece da minha correção, ainda não te aprovei. Quando o Davidson falava da repreensão e mencionou Davi, eu vi um braço estendido. Depois vi algumas pessoas cortando esse braço. E Deus disse assim: vocês cortou a minha misericórdia nas suas vidas. Algo mais? Mestre, eu tive uma visão com o senhor ontem, em casa. Eu vi o senhor adentrar um tribunal. E lá tinha promotores, juízes, policiais. E quando eles pediram para o senhor falar, quando o senhor se levantou, todos que estavam na sala se tornaram como crianças. E o senhor começou a falar, e eu via muitos deles chorarem, mas eu não via mais os adultos que estavam na sala, somente crianças. Hoje, eu vi as asas do Senhor abrir, mas as asas eram coloridas. As asas eram de várias cores, mestre. Amém. Algo mais? Aleluia. Mestre, na segunda visão que o Espírito Santo me deu, acho que foi na segunda, o Espírito Santo me fez vir aqui de novo e explicar novamente. A repartição que eu via na visão é uma porta do inferno, aonde essas pessoas que foram mencionadas estavam nessa porta, estavam na porta do inferno. E as pessoas que estavam anotando eram demônios, sorrindo, porque aquelas pessoas estavam chegando ali. E a outra visão que eu tive do rio, acho que foi do rio de cristal, de água cristalina, era a porta do céu, mas a porta do céu estava aqui, era o próprio púlpito que estava aqui. Então, foi isso que o Espírito Santo mandou dizer. Amém.
Rosana Paiva, né? Deus manda te dizer assim: misericórdia eu sempre tive, mas escolheu andar com as suas próprias pernas. Desceu uma espada e ela desceu cortando dentro da congregação. Quando o Altair falava dos adolescentes, e Deus me deu uma palavra. Essa espada ela desceu muito violenta. Muitos entraram dentro das escolas e envergonharam o meu nome, porque não entraram como servo. As amizades de muitos dentro das escolas têm feito o meu nome ser envergonhado, manda dizer o Senhor nesta manhã. Eu os levei aos colégios para promover o caos, para envergonhar os professores, para que a minha face seja vista por vocês naquele lugar, diz o Senhor. Vós tendes se transformado em rebelde dentro das escolas, manda dizer o Senhor aos jovens. Se tornem os meus marginais dentro das escolas, diz o Deus da geração, Jesus Cristo. Diz o Senhor nesta manhã. Irmão Marcos, estou nem vendo o irmão Marcos. Irmão Marcos, seguinte, Deus manda te dizer nesta manhã que Ele te subiu um degrau no mover espiritual. Os teus olhos estão em chamas de fogo. Diz o Senhor, eu acrescento na tua vida. Esse jovem aqui, que está com a blusa da Adidas, eu não sei o nome dele, Deus manda te dizer, nessa manhã, por onde que passou o meu espírito para falares pela tua boca, quando eu não te dei palavra e nem visão alguma, diz o Deus Todo-Poderoso. Amém. Marquinhos, quando o André falava contigo, ouvi da sua boca várias letras do alfabeto, elas saltavam da sua boca. E Deus manda te dizer assim: te levantei há muito tempo. Há muito tempo, digo eu, como meu profeta, para que tu honraste este lugar. E muitas das vezes, homem meu, tu escolheste as tuas amizades. Muitas das vezes, homem meu, tu escolheste as tuas vontades próprias. Mas eu, nesta hora, te digo, está na hora de honrar
Mas Rosana, Leal, quando houve uma profecia, eu não sei se foi citado o seu nome, mas eu vi a profecia eu vi essa visão nesta hora. Eu vi você se alegrando por dentro. E Deus tinha mandado te dizer assim: entenda a minha palavra, pois sempre se assegurou em boas profecias. O seu tempo neste lugar se findou. Irmão Marco, Deus ainda manda te dizer que chegou a hora de ser cumprido tudo o que Ele te falou ministerialmente na tua vida, desde os tempos passados. Chegou a hora, manda te dizer o Senhor. Amém. Marquinhos, eu vi uma capa preta sendo colocada no teu ombro. Naquele momento que Deus falava contigo. E Deus te disse assim: te darei novamente uma outra oportunidade. E tudo aquilo que te entreguei, e tu optou pela tua amizade, te darei novamente. Essa capa é a capa de justiça. Tu farás parte da justiça neste lugar. E desta vez, não engole o que eu te entreguei. Escolhe a tua vida, pois ninguém escolheu a ti, a não ser eu, o Deus deste lugar. Davidson. Tá aí, Alexandre, André. Sem entendimento da Escritura, as pessoas naufragam, mesmo de Bíblia na mão. Quando Jesus curou 10 leprosos, ele disse: vai e mostra-te ao sacerdote. Ao chegar lá no sacerdote, o sacerdote ia determinar se eles poderiam continuar dentro da cidade ou se teriam que voltar para fora. Escuta isso. Escuta isso. Quem determina se a tua iniquidade foi tirada ou não pode ser um sacerdote. Escuta isso com carinho. Põe rumo na tua vida. Ouviste, 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 para chegar a essa altura, perder tudo que te foi proposto. Não valorizou, porque não quis valorizar, porque ouviste dia a dia o chamado à mudança que Deus transmitiu. Deus falou pela minha boca
a ti. Porque nesse ministério existem profetas, mas existe também o mestre dos próprios profetas. É incrível que alguns recebem palavras e ainda ousam passar por aquelas portas de peito estufado e fronte erguida. Não são capazes de enxergar as próprias misérias e desgraças. Deus não é morto, Deus é vivo. O céu é maravilhoso, mas o inferno nunca deixará de ser real. Mestre, quando o senhor citou ali meu nome de profecia, foi uma coisa automática. Quando o senhor falou Deus começou a mostrar uma visão que eu contemplo ela até agora. O púlpito, mestre, não o púlpito, veio do Senhor. O Senhor todo de diamante, o púlpito veio de diamante de uma forma gradativa. Eu vi o chão todo indo de diamante. E algumas pessoas se tornando diamante, mas esse mesmo diamante, mestre, esse mesmo diamante que tornou outros como diamante, fez com que outros se tornassem vapor, sumia no ar, evaporava, não tinha nada de essência das pessoas aqui. Eu contemplo essa visão até agora, mestre. São muitas, mestre, são muitas pessoas que estão realmente sendo dissipada, essa é a palavra. Não terão uma memória sequer. Assim diz o Deus do mestre Tupirani, o Deus que me foi apresentado, o Deus que eu sirvo até hoje. Amém. Pessoas aqui nesse ministério caíram, outras pagaram, outras ainda vão pagar, outras perderam, outras ainda vão perder. Sabe por quê? Porque disseram, pastor, eu vou fazer um negócio. O negócio varia em muitas coisas. Com o irmão fulano, eu vou dizer uma coisa para a geração Jesus Cristo. Neste ministério é irmão quem eu disser que é irmão. Não é quem você acha que é irmão. É quem eu digo que é irmão, é que é irmão. Porque o prumo deste ministério se chama Mestre Tupirani. Esse é o prumo do ministério. E muita gente entrou nesse lugar. Até casamentos. Não, pastor, que eu estou em contato com fulano, que é membro lá da geração Jesus Cristo. Só é membro da geração Jesus Cristo quem eu disser que é membro da geração Jesus Cristo. Você já viu que lá no grupo tem pessoas que dizem que são da geração Jesus Cristo, que nunca se interessaram em entrar para o grupo do WhatsApp? E quando eu dou as coordenadas lá no grupo do WhatsApp, você não contempla que as pessoas vêm aqui dentro da igreja e fazem o contrário? Elas não são parte, porque o comando foi dado lá e elas não receberam, elas estão fora do comando. Ninguém age nesse ministério como pensa que pode agir. Nesse ministério só tem um Deus, só tem um líder. Atente, irmão, para a grande realidade. A porta é muito estreita, as regras estão aí e até o final do ano muita gente vai para casa, ou tomara que seja só para casa. Mas o Senhor Deus não vai brincar nesse lugar. E Ele pôs em mim um novo espírito e um novo coração. Justamente para que quem tiver que viver, viva. E quem tiver que morrer, morra. Porque eu não vou na casa de ninguém. Eu não vou aliviar para ninguém, não vou aliviar para ninguém, porque Jesus tem me mostrado o quanto tem alguns cuspido na face dele, pela palavra que ele tem lançado nesse ministério, pela minha boca.
Deus tem falado nesse ministério de forma tão clara que as pessoas pensam que é apenas um homem pregando. Anota isso aí. Assim manda dizer o Espírito de Deus. Deus tem falado nesse ministério de forma tão clara que as pessoas pensam que é apenas um homem pregando. É isso que tem acontecido com muitos aqui. Não atentaram, a palavra passou direto. Algo mais? Aleluia. Essa palavra que o senhor acabou de mencionar, mestre, interessante, onde eu estava meditando na palavra, e essa palavra veio ao meu espírito, que o senhor acabou de falar. Eu tive uma visão muito semelhante que a irmã Cláudia teve com o irmão Paulo Sérgio e Suelene. Só que eu via o Paulo sentado no sofá como uma grande pedra. E essa pedra, ela tentava se aproximar do aparelho de televisão, mas ela não tinha força. Ela se arrastava, mas ela não conseguia sair do lugar. E eu vi um anjo sair daqui, descer na sala do Paulo com uma espada. E ele girava essa espada pela sala, ele girava, eu ainda consigo ver. E eu vejo as coisas saindo do lugar, os móveis serem revirados. Esse anjo, ele causa um redemoinho, um furacão dentro da casa do Paulo Sérgio. Amém. Algo mais? Vamos encerrar. Bendito Deus, glorioso Pai, nós te damos graças, Senhor, pois passamos parte da nossa vida dizendo: Deus, fala conosco. Deus, fala conosco. Deus, fala conosco. E o Senhor tem falado conosco. Estamos vivendo uma glória, Senhor. Verdadeiramente o Senhor é Deus que passeia no meio dos candeeiros de ouro e que sem parábolas fala face a face com o seu povo. Bem-aventurado que te dá ouvidos, bem-aventurado que alcança um coração quebrantado e contrito, bem-aventurado que diz: sonda-me, ó Deus, vê se há em mim algum caminho mau, bem-aventurado que põe a boca no pó, acreditando que possa haver esperança. Assim leva-nos, Deus, na tua graça, na tua paz, debaixo das tuas onipotentes asas, pois nós somos os teus últimos guerreiros. Jesus, nós que por ti daremos a vida, te saudamos. Aleluia. Amém, irmão. Vamos em nome de Jesus.